a respeito de como tratar os animais, porque há muitas pessoas em dificuldade por não saberem lidar com eles quando os têm em casa. E nós gostaríamos então de pedir que se formassem grupos de orações a propósito de um pedido que nós temos recebido da hierarquia de orar pelos reinos da natureza. Então essas pessoas que estão em dificuldade por não saber tratar os próprios animais, formem grupos de oração em casa, porque nós temos a experiência que quando um grupo de oração é verdadeiro e ele é muito devoto da sua proposta, os animais ficam em torno, os animais participam de vigílias, os animais participam de reuniões de silêncio. E os animais, quando estão em reuniões de oração, eles se deitam e ficam tranquilos. Então, isso seria uma forma dessas pessoas aprenderem a lidar com os animais de outra maneira. Mas nós teríamos sim que, atendendo ao pedido da hierarquia, procurarmos servir não só o reino humano, nossos irmãos, não, nossos semelhantes, mas também servimos o reino animal, servimos o reino vegetal e o reino mineral. Não só o reino humano necessita do serviço dos servidores do mundo. O reino humano é um reino que está bastante desvinculado, não, das suas finalidades, do seu destino. Então é preciso que não só o reino humano tenha a atenção e tenha o suporte orante, não, dos nossos irmãos, mas também o reino animal, o vegetal e o mineral. Nós temos visto nos nossos estudos que enquanto o ser humano derramar o sangue dos animais, haverá guerras. O ser humano paga com as guerras, paga com o próprio sangue, o sangue que ele derrama do reino animal. E não aprofundamos ainda o que será que o reino humano paga, não, em troca do que ele faz com o reino vegetal, da destruição permanente que ele exerce sobre o reino vegetal e sobre o reino mineral também. Não é? O reino humano reduz a água, que é um dos elementos da natureza vivo, sem o qual o homem não poderia viver, não? O próprio homem é 70% de água. O que o homem faz com a água, em matéria de maltratá-la, em matéria de envenená-la com toxinas, o que ele faz com a água é algo que deve refletir sobre o destino da humanidade. Então, os grupos de oração, nós, por exemplo, temos mais de 300 neste momento. Outros grupos de oração podem surgir para se reunirem e cuidarem, de orarem e cuidarem do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral através da oração. A oração é muito misteriosa e os poderes da oração são infinitos, de forma que, se a maioria da humanidade não percebe, não assume o seu trabalho, o seu serviço junto aos reinos da natureza, os grupos orantes podem participar da tarefa positiva e necessária e orarem por esses reinos. Porque orando por esses reinos, nós atraímos um maior número de devas e, eventualmente, atraímos também devas construtores de maior poder, que possam equilibrar um pouco essa destruição que o reino humano está fazendo. E aqui uma pessoa está convivendo com idosos e com enfermos. E ela diz que esses enfermos e esses idosos estão em muito más condições, inclusive de tratamento, e que esta pessoa está então em dúvida se continua, porque ela está recebendo uma série de vibrações que ela não está conseguindo suportar, de ver tanto sofrimento
entre esses idosos e entre esses enfermos. Veja, quando nós estamos na tarefa correta, quando nós estamos naquela tarefa que a alma nos indicou, a alma se encarrega de transmutar aquelas energias e aquelas forças que nós absorvemos durante o trabalho e que não conseguimos transformar. Então, se você está cuidando dos idosos e dos enfermos por vontade da sua alma, certamente, se você cuidar deles e se você estiver junto com eles, pensando na sua alma e invocando sendo aquilo que você faz aos idosos e aquilo que você faz aos enfermos, oferecendo a sua alma, oferecendo ao seu espírito, ou oferecendo a Deus. E aí você vai perceber que tudo aquilo que é o ambiente onde você se encontra não vai afetar, que a sua mutar. Você vai então, enquanto serve, aprendendo a transmutar. Você vai treinando na transmutação e aí vai servir muito mais. Porque aí, se você entra num ambiente onde há enfermos, você naturalmente vai pedir, se reúnem e ajudarão você no trabalho. E outra pessoa não está sabendo explicar por que ela sente tanto vazio, a ponto de não conseguir frequentar eventos sociais, coisa que é muito difícil para ela. E está se desabafando neste momento pelo fato de estar sem nenhuma noção do que ela deve fazer nesses casos. Veja, tive que terminar um relacionamento, ela diz, longo, justamente pelo fato da pessoa que estava comigo estar em uma vibração completamente diferente, não? E pelas mensagens que tenho lido e recebido pela internet, tem aqui e no agora, e não deve estar pensando no passado e nem no futuro. Então, se você está coligando as mensagens que dizem que nós devemos estar aqui e agora com tudo isso que está acontecendo, então você veja que no aqui e no agora você está passando isto pelo qual você está. E aí você vai examinar se esse é legítimo, se esse seu desconforto é legítimo ou se esse seu desconforto não é tão legítimo, não? E é mais uma espécie de desalento da sua personalidade. Bem, quando nós estamos nesta situação de desconforto no mundo em que vivemos, nós teríamos que nos lembrar daquela lei que Jesus ensinou: estar no mundo sem ser do mundo. Porque se nós estamos no mundo assim como ele é, e sem ser do mundo, isto é, se a nossa consciência não é deste mundo, se a nossa consciência veio de outros mundos, de outros universos, agora é que está aqui, e depois de passar por toda a aprendizagem aqui, a nossa consciência vai para outros mundos, talvez você resolva esse seu desconforto no mundo em que você está. Porque você está no mundo, mas não é do mundo. E assim há muitas outras leis que você pode examinar nos escritos que foram deixados para a humanidade, não?
E outra pessoa diz que no livro A Cura da Humanidade, de nossa autoria, está escrito: o homem não sabe ser livre. E é mais difícil colocá-lo em liberdade do que mantê-lo encarcerado nos seus próprios conceitos. Sim. Nós não podemos examinar uma frase assim solta dentro de um livro como aquele, que é um livro que mostra, não é, que a humanidade não é sadia e que a humanidade precisa de cura. Então precisa ver em que contexto que está esta frase. E você vai ver que o homem não sabe ser livre. Quando o homem é completamente livre e então o homem não tem uma orientação superior do espírito ou da hierarquia, é muito mais próprio para ele não está tão livre, porque aí ele não vai ficar prisioneiro dos seus próprios conceitos. Se ele não estiver tão livre para ficar prisioneiro dos próprios conceitos, das próprias ideias, mas a ele será dada uma outra orientação, mas isto é um tema bastante amplo e que é preciso partir do princípio que a humanidade precisa de cura, necessita de cura. E ela diz que tem se emocionado muito todas as vezes que lê as mensagens da Mãe Divina. E quase sempre ela não consegue conter a sua emoção. E ela está perguntando se isso é normal. Sim, mostra que certos bloqueios dentro de você, certas coisas que estão ali dentro um pouco amarradas, não é? Estão se soltando, certos bloqueios estão se desfazendo. Então é por isso que você está passando por uma transformação quando lê as mensagens. Isto é sim normal. Agora, sinto também um cansaço estranho quando oro por um período de tempo maior do que de costume. Bem, você precisa encontrar o seu próprio tempo de orar, não é? Você não vai orar seguindo um tempo que uma outra pessoa está sugerindo. Você precisa, nessa sua etapa, encontrar o seu tempo de orar. Então você encontra o seu tempo, que não seja nem curto demais. Você fica estável. Você primeiro determina o tempo, depois você determina o horário e aí se mantém estável. E aí você vai ver que isto tudo vai se adaptando, isto tudo vai tomando um outro rumo. E aqui é um caso de uma pessoa que percebe que ela deve transcender a mediunidade. E ela desenvolve a mediunidade a conselho de outras pessoas. Mas ela começou a ter um pouco de ideias diferentes quando leu alguns trechos de um livro do tibetano, um dos livros de Alice Bailey, no qual o tibetano diz, no livro Tratado de Magia Branca, sobre magia branca, estas coisas ligadas não são adequadas aos tempos de hoje. Então que ela se sentiu um pouco apoiada lendo o tibetano. Bem, você precisa então refletir um pouco sobre o que está no livro do tibetano e depois você controlar, não é? Controlar, porque se a sua mente lhe disser que existe um outro caminho além da mediunidade, que o caminho do contato
com o alto, o contato com a hierarquia, não é só através da mediunidade, mas o contato é também um contato direto do seu ser interno com os seres internos que estão nos níveis mais elevados, você vai então entrever um outro caminho para você estender a sua consciência a partir deste plano terrestre. Agora, experimente durante este processo, durante esta crise em que você não se encontra bem durante os momentos de oração, experimente orar ao ar livre, por exemplo. Você esqueça tudo isso, põe isso tudo de lado, marque suas horas de oração e experimente orar ao ar livre. E quando orar em casa, orar sempre com a janela aberta e orar perto da janela. Você vai ver que muita coisa que está no seu etérico, ou que está no seu corpo astral, vai poder se desligar, vai poder entrar em maior equilíbrio. Procure orar ao ar livre. E uma pessoa está dizendo: é verdade que é preciso ser pobre para alcançar o reino de Deus? Bem, ser pobre, nesse contexto, ser pobre significa esvaziar-se do próprio ego, esvaziar-se das próprias forças da personalidade, esvaziar-se, renunciar a todas essas tendências egóicas do ego humano. Isso seria ser pobre. E se você não se torna pobre, isto é, se você não se empobrece de todas essas tendências humanas, de todas essas tendências do seu ego, então você não entra no reino de Deus. O reino de Deus é uma certa dimensão que existe na estrutura do universo. Numa certa dimensão, que se chama sétima dimensão, ali existe aquilo que se chama o reino de Deus. Então é um estado de consciência. Nós vivemos na terceira dimensão. Isto que é chamado de reino de Deus é o que existe na sétima dimensão. E ali você precisa ser pobre para chegar lá, isto é, isto é uma dimensão tão elevada, é uma dimensão tão sutil que o seu ego, as suas tendências humanas, a sua personalidade é muito densa para estar lá. A sua personalidade é muito pesada do ponto de vista de vibração. Então, agindo e sendo personalidade, você não pode chegar na sétima dimensão com a sua consciência. Então você precisa ser pobre, isto é, você precisa ir renunciando, abandonando as tendências da sua personalidade para ir subindo de dimensão. E à medida que você for subindo, você vai encontrar outras diretrizes, você vai encontrar outros interesses, você vai encontrando outras vibrações, não é? E aí, à medida que você for dando margem para isso, e à medida que você for se tornando cada vez mais pobre, cada vez mais renunciante de tudo aquilo que são as tendências do seu ego, você vai então chegar num outro ponto de consciência. É isto que quer dizer que se você não se tornar pobre, você não chega ao reino de Deus. E uma pessoa diz que ora caminhando, o que é muito bom para certas pessoas. Há certos mosteiros antigos que tinham pátios internos e os monges tinham várias horas por dia de oração. Então, como eram muitas horas, os monges oravam também caminhando pelo pátio. De forma que isso os antigos já sabiam, já conheciam, não é? E somos nós que oramos todo o tempo sentados ou ajoelhados. Mas podemos também orar andando, o que pode manter um equilíbrio muito melhor das energias no nosso corpo. Então, ela diz que ela ora andando
e que quando ela passa sempre pelo mesmo lugar, ela tem mais facilidade para orar. E o que significa isto? Bom, se você faz sempre o mesmo itinerário e em certos pontos você tem mais facilidade, é porque há certos lugares que têm mesmo certas características que facilitam a oração. Há certos lugares que são conectados com certos pontos do interior da Terra ou são conectados com certas coisas que estão no mundo e que ali você então tem mais facilidade para orar. Então, se você ora caminhando, na hora que você encontra um lugar como esse, favorável ao seu alinhamento, você experimente parar um pouco ali, acalmar-se ali, orar ali, e depois prosseguir no seu caminho. São experiências que a oração proporciona. Sempre que nós não ficamos fixos, não ficamos cristalizados em ideias e em formas de oração, a oração vai nos abrindo muitas perspectivas. E às vezes a dificuldade que a gente começa a sentir é a própria oração que está apresentando para que a gente busque uma outra forma, para que a gente busque um caminhar. Então, qualquer dificuldade dentro da oração nem sempre quer dizer que você deve abandonar. Sempre quer dizer que você deve. Às vezes é uma dificuldade que está te abrindo novas portas. Então, conviva com a sua oração. Seja amiga da sua oração. Faça suas orações como quem está lidando com uma amiga, com uma irmã. E aí a oração vai te mostrando muitas coisas. Inclusive, vai fazer você se sentir melhor de uma forma ou de outra de orar. A própria oração vai te indicar qual é o horário melhor, qual é o lugar melhor. A oração vai te indicar quais são as companhias melhores para orar com você. Mas sempre se trata de você ir aderindo cada vez mais à oração. Isto, no seu estágio atual, seria fundamental. E uma pessoa está dizendo, ao escutar as partilhas intituladas Forças Ocultas da Vida, ela pergunta, é possível que um grupo, como o grupo de Figueira ou outro de aspirações semelhantes, possa formar uma espécie de alma-grupo? Sim, é possível, sim. Se você está orando em grupo, e se aquela oração é real, se são todos unidos, se aqueles seres estão realmente dispostos, forma-se sim uma alma-grupo de orantes. Cada orante tem a sua alma, mas no orar em grupo, no estarem unidos, mas unidos mesmo e orando mesmo, não? Produzindo uma oração que seja útil para o universo. Ali pode sim acontecer uma alma-grupo. Aquelas almas podem ir se unindo através da oração e, nesse caso, a oração será muito mais potente. A oração em grupo e em união, isto pode significar uma soma, uma grande soma de energias, capaz de mudar muitas coisas no mundo. Que diz? Na mensagem do dia 29 de julho de 2013, Cristo Jesus nos diz: meditem cuidadosamente na experiência da minha cruz e permitam que seus corações amadureçam no sacrifício e na fé. Bem, quando Cristo Jesus se fala de sua cruz, ele está falando da cruz que ele usou, não da cruz cristã. Aquela que tem o seu braço vertical e o seu braço horizontal. Numa certa altura do braço vertical,
passa o braço horizontal. Aquilo significa o homem que está alinhado com o alto, representado pelo braço vertical, e o homem que está doando e emitindo em horizontal aquilo que ele está recebendo do alto. Então, o ponto em que esse braço vertical, que é o braço qual ele está trazendo do alto a energia, e o ponto em que o braço horizontal está ali, cruzando, aquele ponto, levando em consideração a estrutura do corpo do homem, aquele ponto é o coração. Então, é muito importante ter também esta compreensão da cruz. Isto é, você ter o seu alinhamento para o alto e a distribuição do que você recebe em horizontal. E quem faz o trabalho é o seu coração, é no seu coração. Então, meditem a experiência da minha cruz, não é? E permitam que seus ter muitas outras interpretações. Mas como que o seu coração amadureça, talvez ele esteja se referindo nesse aspecto do trabalho dele. Isto é, você distribuir em horizontal, distribuir recebe do alto. Alinhamento. É muito importante esta frase, que também tem muitas outras interpretações. Mas quando uma frase desta esotérica tem muitas interpretações, a gente primeiro começa a viver e começa a trabalhar aquela que a gente compreendeu, aquela que a gente captou. E depois de estar vivendo aquela que a gente captou, aí o símbolo, como o símbolo da cruz, vai lhe mostrando outros aspectos. Porque este é um símbolo muito rico, que você sabe que existe desde que o mundo é mundo. Até nas cavernas pré-históricas se encontravam sinais que correspondem à cruz. Não é que havia o sinal da cruz dentro das cavernas. Nas cavernas havia sinais que correspondem ao sinal da cruz. De forma que a cruz é um símbolo não só universal, mas é um símbolo aqui na Terra, até agora parece que eterno. E esta mesma pessoa pergunta se ela pode pedir ao seu anjo guardião para que ele lhe impeça de cometer certos desvios. Bom, você neste caso vai precisar colaborar com seu anjo, não é? Você vai precisar colaborar com ele. Ele não pode impedir, porque você tem livre-arbítrio. O seu anjo guardião pode acompanhar você e pode eventualmente avisar, pode eventualmente inspirar você a fazer diferente o que você está fazendo. Agora, ele não pode impedir que você faça, porque os anjos, o reino angélico, é extremamente obediente e ele sabe que nós temos livre-arbítrio. Então, se você quer fazer uma coisa, o seu anjo vai acompanhá-la, não é? Para fazer o que ele puder, mas não pode impedir você de fazer uma coisa. Agora, quando você pede a ajuda dele para não fazer, aí sim ele deve ter outras formas de ajudar. O que vem, o que se passa conosco, pergunta uma pessoa, quando nos vem um sentimento forte de que não somos merecedores do perdão, não somos merecedores da redenção e nem da cura.
Então, quando vem esse sentimento muito forte, pode ser que esse sentimento seja real. Porque, claro, que nem todos, não é, estão em paz diante do trabalho do perdão, da redenção e da cura. Nós temos dificuldade para perdoar, temos dificuldade para perdoar os outros e, portanto, teremos dificuldade também de perdoar a nós mesmos. Não é? E redenção e cura é algo que vem não de nós. Nós somos redimidos e somos curados pelo nosso ser superior, pelos nossos níveis superiores. Então nós podemos não merecer nem o perdão, nem a redenção e nem a cura. Podemos não merecer. Mas como a redenção e a cura vêm de níveis superiores, mesmo sem merecer, nós podemos eventualmente, através de uma graça, obter isto. Não devemos pensar que jamais obteremos redenção e cura, porque isto são graças dos níveis superiores, graças do alto. Nós não nos conhecemos. Nós pensamos que somos certas coisas e aquilo que a gente pensa que é, aquilo certamente nós não somos. Então, nós não nos conhecemos. Então, nós não temos a possibilidade de saber se vamos receber redenção ou se vamos receber cura. Agora, podemos sim saber se estamos perdoando alguém e se estamos perdoando nós mesmos. Então, o perdão é uma etapa. Perdão é uma etapa que você tem que viver. Perdão você tem que ter, você tem que distribuir. Quando você começa a distribuir o perdão, você começa a perdoar a si mesma, porque o perdão tem muita força. E, vivida esta etapa do perdão, você vai perceber que a sua redenção e a sua cura está vindo de um outro nível. Veio porque você exerceu o perdão. E o perdão, então, abre as portas tanto para a redenção como para a cura. Uma pessoa recebeu como presente os atributos do monastério há alguns meses. E ela vem fazendo o estudo desses atributos. E ela estudando os atributos do monastério, claro, ela não é monja nem candidata a monastério, mas ela estuda os atributos do monastério porque aquilo é feito para nós todos. Então, ela sentiu ali, lendo os atributos, que a cura é uma prioridade. Então veja como os atributos a inspirou. Porque a primeira coisa que nós precisamos é de cura. Como ser humano, como parte desta humanidade, todos nós precisamos de cura. Cura em diferentes setores, em diferentes sentidos. Uns precisam de cura espiritual, outros precisam de cura de alma, outros precisam de cura física, outros precisam de cura mental. Não é? Então, a cura é uma prioridade para nós todos. Mesmo que você já tenha se transformado, mesmo que você já tenha feito cura mental, que você já tenha conseguido ter um grande número de bons pensamentos, então você está cuidando da sua cura mental, você pode estar curada em algum nível e não estar curada no outro. Então a cura é uma prioridade. Por exemplo, cura cósmica, todos nós precisamos. Cura espiritual, uns poucos já tiveram. Cura mental, cura emocional, cura física, isto aqui quase todos precisam. Então a cura é realmente uma prioridade. E se você compreendeu isso lendo os atributos,
prossiga aprofundando os atributos, porque ali você vai descobrir muitas outras coisas que não estão expressas exatamente ali, mas que vão se revelando àqueles que amam as leis e àqueles que querem realmente se transformar. Esta pessoa leu e descobriu em um vídeo que é preciso ter disciplina na oração. E ela nunca tinha ouvido falar nisto e nunca tinha ouvido falar em Figueira. Só neste vídeo. Então ela quer saber algo sobre isto. Então, você vem até aqui, porque chegando aqui, você vai entrar em um ambiente que procura ser orante. Porque aqui se ora várias horas por dia, e aqueles que oram bem intensamente durante essas várias horas, eles ajudam a criar aqui um ambiente orante. Não são todos que conseguem trabalhar neste campo, mas aqueles que trabalham neste campo mantêm aqui em Figueira um ambiente orante. E só de você estar andando por aqui, ou só de você estar em contato com a Figueira, você já vai ficando sensibilizada nesse assunto. E aí depois, quando você passar uns dias aqui, você vai percebendo, não é isto, e depois, quem sabe, você sai daqui e entra no caminho da disciplina na oração. Porque a oração indisciplinada faz efeito, mas não faz efeito como a oração disciplinada. Porque a oração, se não é disciplinada, ela não cumpre aquele papel dela de ir te coligando com os níveis superiores. É a disciplina na oração que vai formando este canal para o alto. E aqui, se você conviver com alguns que oram desta forma, se você participar de orações grupais, talvez isso te seja facilitado e depois você pode voltar para o seu próprio meio e conseguir orar disciplinadamente. O convite está feito para você. O que a Mãe Divina quer dizer por modernidade? Pergunta uma pessoa. Bem, o excesso de facilidades trazidos pela tecnologia, por exemplo, que é uma modernidade, nos levam a abusar, não é, de recursos. Então, a tecnologia faz com que a gente não precise se empenhar tanto em fazer as coisas, porque a tecnologia está fazendo muitas coisas por nós. E nós não temos ainda o equilíbrio para usar a tecnologia naquele grau que ela não nos domine, que ela não comece a fazer as coisas por nós. Porque enquanto você usa a tecnologia demais para fazer as coisas por você, você vai perdendo em outras coisas. Você vai ficando menos ativo. Você vai ficando menos esforçado. A tecnologia pode te prejudicar quando não é bem usada. Vamos dar um exemplo. Você, para comer uma fruta, você pode picar a fruta, você pode mastigar a fruta, ou você pode colocar a fruta no liquidificador. Então o liquidificador mastiga a fruta para você. Só quando você bebe a fruta feita no liquidificador, a fruta liquidificada no liquidificador, ela já está semi-morta. Então você usa a modernidade e se prejudica porque não entra em contato com a vida da a modernidade e todas. E quanto mais você abusa da modernidade, você vai tendo
menos possibilidade de fazer as coisas como deveria, de fazer as coisas com a sua energia. Isso não quer dizer que a gente não use as coisas modernas, mas precisa não se deixar governar pela modernidade, mas ter a modernidade como algo que você precisa usar e não ser usado por ela. Eu estou dando o exemplo do liquidificador, que é claro, claríssimo. E tem outros, como panela de pressão e outras coisas, que são modernidades que, quando a Mãe Divina está falando de modernidade, não está falando só neste nível. Tem de modernidade nas ideologias, não é? Está falando de modernidade nos costumes, nos hábitos. Mas aí, se você entende a modernidade nesse nível bem concreto, você vai a partir daí, né? Se tomar cuidado com a modernidade nesse nível, você vai descobrindo aonde ela poderia limitar você. E aí você não se deixará levar pela modernidade, mas usará a modernidade. A modernidade, por exemplo, em certos vestiários, não deixa o seu corpo respirar. Há certas meias, há certos sapatos, há certas botas, há certas roupas que não deixam o seu corpo etérico respirar. Então, modernidade no plano físico, não é? E como isso, há modernidades também no plano mental. Assim como você tem uma meia que não deixa os seus pés e suas pernas respirarem, você no plano mental tem ideias modernas que deixam também a sua mente se expandir, porque seguram a sua mente, não deixam a sua mente respirar. Modernidade, então, é um tema muito amplo. E aqui uma pessoa criou seu filho como vegetariano e com princípios espiritualistas. Desde que ela estava grávida, desde que ela estava o gerando, ela já era vegetariana e, portanto... E depois que ele nasceu, ele chegou a uma certa altura e começou a fumar maconha. E ela não entende o que aconteceu. Naturalmente, ela pensou que pelo fato dela ter feito tudo do melhor, né, que ele iria aceitar isto e iria corresponder. Bem, primeiro, você não sabe, se você não tivesse feito o melhor, o que ele seria. Você fazendo o melhor, ele não corresponde totalmente, fuma maconha. Imagine o que ele estaria fazendo se você tivesse se comportado diferente. Primeiro ponto. E depois, nós não somos modeladores dos seres que geramos. Porque você pode, do ponto de vista físico, do ponto de vista da sua intenção, do ponto de vista mental, fazer o melhor possível durante a gestação de um filho. Mas a alma que está encarnando ali tem uma experiência de vidas anteriores. Então, por melhor que você faça, você não vai poder modificar aquela alma que está encarnando ali. Então, seu filho trouxe várias coisas que para ele têm sido insuperáveis. Por isso que, apesar de tudo que você fez, ele está fumando maconha. Então, ele traz experiências de vidas passadas que para ele são insuperáveis. Agora, isso não quer dizer que você diminua o seu ritmo de cuidados com ele. Você continue tendo todos os cuidados como se ele estivesse correspondendo. Porque há muitos traumas de vidas passadas e há muitos conflitos e há muitas experiências que nós trazemos de vidas passadas que não se transformam assim de repente. Às vezes é preciso uma encarnação inteira para você poder dissolver certas coisas que você traz de outras vidas. De forma que você prossiga nos seus cuidados, prossiga como você vem fazendo,
Porque assim como parece que ele está fixo nessas coisas de uma vida passada, de repente ele pode chegar num ponto de mudança, porque tudo pode mudar. Veja, no universo nada é fixo. Se nada é fixo no universo, não creia que o vício de maconha seja uma coisa fixa. Assim como ele trouxe já essas coisas de vida passada que você não conseguiu corrigir durante a gestação e durante a educação, assim mesmo, de repente, este ciclo pode mudar. E ele pode, de repente, tomar outro rumo. Porque no universo nada é fixo. Então não se trata de você. Nada é fixo. E como no universo nada é fixo, tudo pode mudar. Agora, se você tem a mudança e a transformação no seu íntimo, se você tem a mudança e a transformação como sua meta, você tem todas as condições para estar ajudando o seu filho, não é? E entregue isto para o universo, porque ele, como nós todos, é filho do universo. Ele, como nós todos, é filho de Deus. E você continue no seu papel. Não desanime pelo fato dele não ter largado da maconha, porque no universo nada. Então, o nosso próximo encontro, que deverá ser no próximo mês. Muito obrigado pela atenção de todos e muito obrigado pelas perguntas que nos enviaram. Algumas foram respondidas por e-mail, outras foram comentadas aqui, não é? E outras ficarão eventualmente para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.